Bom, seja muito bem-vindo aqui à nossa aula de hoje, uma live especial. E hoje nós vamos falar sobre o vinho rosé, tá? Os vinhos rosés. E eu dei o nome aqui para a nossa live de hoje, na verdade, mais que nada, como uma pergunta, né? Como um pouco instigando aí as mulheres a pensarem: será que é possível a gente harmonizar um vinho rosé só pela cor dele? Só vendo a cor desse rosé? Afinal de contas, tenho até mais uma pergunta. Será que o vinho rosé é só rosé mesmo? E será que dá para a gente fazer isso se sentindo realmente absolutamente segura, confiante naquilo que a gente está fazendo, aí assumindo aí as nossas escolhas desse nosso rosé para a gente sentir mais prazer com esse vinho? Então, pensem aí, porque até o final dessa aula eu quero que vocês me respondam aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Das respostas para estas perguntas. Mas, antes de mais nada, né, eu queria criar aqui o contexto do que a gente vai falar hoje aqui, porque quando a gente fala de vinho rosé, é muito amplo, né? Quer dizer, eu vou falar de vinho rosé, caramba, se eu for falar só de vinho rosé aqui, eu ficaria aqui, sei lá, umas 10 horas ou mais, um dia inteiro, só falando de vinho rosé, porque, claro, envolve uma série de coisas, assim como os outros vinhos também. Aqui na Castalha, né, nas Mulheres do Vinho, eu ensino as mulheres que existem 6 mundos dos vinhos, né? 6 mundos dos vinhos, ou seja, cada tipo de vinho acaba sendo um mundo à parte, um mundo completamente diferente do outro. Ainda que tudo seja vinho, a maneira mais didática que eu encontrei para passar isso para vocês que estão aqui nos meus conteúdos gratuitos, mas também para as minhas alunas, é a gente dividir esse grande universo dos vinhos pelos mundos dos vinhos, que são os tipos de vinhos que existem, né? Então, a gente tem os tipos de vinhos, só recapitulando: vinho branco, vinho tinto, vinho rosé, vinho espumante, vinho fortificado, vinho de sobremesa. E aí, o que acontece? Se a gente for falar genericamente de todos esses vinhos, muitas vezes o que vai acontecer? Isso não vai ser muito bom na hora da gente harmonizar os vinhos, porque a harmonização não pode ser genérica. Não é uma coisa genérica. E quando a gente estuda vinho tudo misturado, né, tudo junto e misturado, a gente acaba sendo muito genérico, né, ao estudar o vinho. E aí chega na hora de harmonizar, acaba acontecendo as confusões, ou as dúvidas, as incertezas, porque você lê comentários de harmonização muito genéricos também. Então, uma das primeiras coisas que vocês vão ver aqui comigo é o seguinte: não dá para fazer harmonização genérica. Tá? Isso daí é um primeiro ponto. Então, aqui o que nós vamos ver hoje vão ser aspectos do vinho rosé, tá? A gente vai entrar mais no detalhe mesmo, não vai dar para a gente ser genérica, mas também não vai dar para a gente ver tudo sobre o vinho rosé. Então, vou me concentrar aqui nas cores dos vinhos rosés, tá? Calma que a gente vai ter mais conteúdos pela frente, calma que a gente vai falar de outros aspectos. Mas hoje, só para a gente alinhar a expectativa, eu não vou falar de elaboração de vinho rosé de uma maneira muito profunda, mas sim eu quero me aprofundar nas cores dos vinhos rosés, porque é isso que vai nos ajudar depois a harmonizar nossos vinhos. Nosso objetivo aqui é como a gente chega numa harmonização. E por que eu sempre falo isso, que não dá para ser genérica, né? Porque muitas vezes eu sei que as pessoas me perguntam, e agora até eu já consegui agora já ter uma certa resposta padrão agora. Porque muita gente me pergunta assim: ai, Lilian, o que harmoniza com carne? Que vinho que harmoniza com carne? Aí eu já tenho a minha resposta padrão: todos os vinhos harmonizam com carne. Porque você não me disse qual é a carne, né? Então, como a gente tem um monte de tipo de carnes, a gente tem um monte de tipo de vinhos, qualquer vinho harmoniza com carne, porque sempre vai ter um vinho que vai harmonizar com determinada carne. Então, carne com vinho, sim, porque você não me disse se é carne de porco, é carne de vaca, é carne de caça, né? É peixe, é frango. Que carne é essa? Né? E aí, por isso mesmo que eu sempre vou batendo nessa tecla, e vocês vão ver que vai ficar até meio engraçado, assim, muitas vezes, né, essa ideia de que, mas Lídia, você não está me explicando. Na verdade, não é que eu não estou explicando, é que para perguntas genéricas, a resposta também é genérica. Então, olha que interessante. Hoje a gente vai estudar aqui um aspecto do vinho rosé, e eu quero que vocês aprendam isso, na verdade, eu quero trazer para vocês isso, porque isso vai ajudar vocês
a justamente na hora de harmonizar esse vinho rosé, escolher qual rosé vocês querem para harmonizar com determinado prato, determinado elemento, determinada elaboração. Porque a gente tem muitos tipos de rosé, né? Muitos tipos de rosé. Mas pela cor, vocês já vão começar a perceber o estilo desse vinho rosé. E pelo estilo do vinho rosé, você vai conseguir também entender como que ele pode harmonizar. Então, essa é um pouco a ideia, tá? Dessa nossa live de hoje. Vocês podem fazendo as perguntas aqui, tá? Ao longo da live. Eu, de vez em quando, dou uma paradinha, dou uma olhadinha nas perguntas, tá? Para a gente poder ter uma interação, que também é bem legal. E assim, eu acredito que com esse aspecto, né, do vinho rosé, você vai conseguir entender melhor o vinho rosé, do ponto de vista de harmonização, entender melhor como comprar esse vinho rosé, quando você olhar aquela prateleira, né, cheia de vinhos rosés, ou se você compra na internet, você vai ver aquele monte de opções de vinhos rosés, você vai conseguir separar, né, um pouco e analisar para poder fazer uma boa compra, né, uma compra que realmente vai te trazer o maior prazer aí na sua harmonização. E muitas vezes, eu acho que também você vai se surpreender, talvez, tá? Eu falo talvez porque eu sei que de vez em quando a gente tem algumas surpresas no vinho. Isso é muito bom. Quando a gente estuda vinho, é sempre muito legal quando a gente tem surpresas no vinho, né? Porque é muito chato se você estuda uma coisa que nunca tem novidades, nunca tem surpresas. Fica uma coisa monótona. Eu acabei de vir da feira de vinhos, essa semana rolou aqui a ProWine, né? Que é uma feira internacional de vinhos aqui em São Paulo. Eu estou aqui em São Paulo. Foram 3 dias de feira. E é muito curioso, porque quando você vai nas feiras de vinho, é uma feira profissional, né? Mas tem muitas pessoas ali de restaurantes, tem muitas pessoas, tem os importadores, tem os países. E aí, quando você vai indo para os estandes, é muito legal, porque eles trazem novidades, eles trazem, assim, muitas coisas que estão aí, que são mesmo curiosidades, né, para o nosso mercado. Uma delas que aconteceu lá foi justamente, eu degustei um vinho rosé, chamado Mediterrâneo, né? Na verdade, uma indicação geográfica protegida Mediterrâneo, que eu não conhecia. Porque, gente, é o seguinte, hein? Se a gente for pensar que a gente vai conhecer o mundo do vinho, o universo do vinho inteiro em uma encarnação, não vai ser suficiente. Não é possível. É muito vinho, né, para a gente conhecer cada um deles. Mas é muito legal quando você vai num evento como esse, porque você acelera o seu aprendizado ali, né? Porque eles trazem muitos tipos de vinhos. E eu não conhecia essa denominação de origem, né? Essa indicação de origem, que justamente fica para baixo de Provence, que é a região ali dos vinhos rosés franceses, né? Mais famosa, né? Os mais elegantes, mais famosos, segundo eles aí, os mais demandados. Mas é uma região que está para baixo de Provence. Então, ela não é Provence. Ela está para baixo de Provence e ela tem essa denominação Mediterrâneo, porque está muito mais próximo do Mediterrâneo, né? E é muito interessante, o vinho estava muito curioso mesmo, porque, além de tudo, muito agradável, muito com esse caráter, né, mediterrâneo. E eu não sei se vocês já ouviram a expressão de que esses vinhos rosés, principalmente, né, os franceses, na verdade, são vinhos de piscina, da beira da piscina. Não sei se vocês já ouviram falar. Se vocês já ouviram falar disso, escrevam aqui para mim, os vinhos Piscine. Então, é isso. Quando a gente começa a adentrar em um dos tipos de vinhos, a gente começa a ver detalhes, e esses detalhes vão impactar também na nossa harmonização. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Vocês estão quietinhas aqui, mas, bom, deixem aqui seus comentários, suas perguntas, se vocês gostam de estudar vinhos também, que é uma coisa que eu gosto de saber. Bom, vamos lá. A minha pergunta foi com relação à cor dos rosés, principalmente porque a cor dos rosés, ela vai depender muito do enólogo, do estilo de rosé que ele quer fazer, tá? Eu trouxe aqui, na verdade, uma coisa curiosa. Bom, daqui a pouco eu mostro para vocês, mas eu trouxe uma coisa curiosa que vai ajudar vocês também a entender essa questão da cor do rosé. Mas vamos lá. A gente tem os vinhos brancos e a gente tem os vinhos tintos. Até aí tudo bem, né? Até aí beleza. E aí eu pergunto, o que é um vinho rosé? Né? Muita gente pensa que o vinho rosé é uma mistura do vinho branco com vinho tinto.
Mas isso, assim, no passado existia isso de misturar, em muitos lugares é proibido isso, não existe esse método de misturar os dois. Em pouquíssimos lugares, raríssimos lugares, é possível fazer uma mistura dos dois. Por exemplo, em champanhe é possível fazer isso, porque a legislação permite, mas na maioria dos casos não existe essa questão de misturar. O que existe é que para fazer o vinho rosé, a gente precisa extrair um pouco da cor da casca da uva tinta. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar sempre é que um vinho rosé, ele precisa de uma participação de uma uva tinta. Na verdade, quando a gente fala de cor do vinho, voltando um pouquinho para trás, né? Quando a gente fala de cores, né, dos vinhos, na verdade a gente só tem dois tipos de uva para fazer vinhos. Se você parar para pensar, você vai ver, a gente só tem uva branca ou uva tinta, né? A uva branca, né, que é a casquinha, né, clarinha, branca, e a uva tinta, que é a casca escura, que é onde tem os pigmentos de cor. É lá que está a cor, né, na casca da uva tinta. Então, ok, você vai fazer vinho branco com a uva branca, muito bom, vai sair um vinho branco. Você vai fazer um vinho tinto com a uva tinta, muito bom, você vai ter que deixar a casca da uva junto para extrair a cor. Porque olha que interessante, se você não deixar a casca da uva tinta, você também vai fazer um branco de uva tinta. Não sei se vocês já degustaram algum branco de uva tinta, mas existe os vinhos brancos feitos de uma uva tinta. Mas só tem duas cores, ou é a branca ou é a tinta. Só que o que acontece? A decisão do enólogo na hora de fazer o rosé é justamente a quantidade de cor que ele vai extrair dessa casca para não transformar aquele vinho num vinho tinto, mas sim conseguir um vinho rosé. Ah, Lília, mas então eu só faço vinho rosé com uvas tintas? Não, não. Você pode ter participação de uva branca também para fazer esse rosé. Você pode fazer uma mistura, né, de uvas brancas e uvas tintas. Mas você vai precisar da uva tinta para dar a tonalidade, né, do rosé, para dar a cor, na verdade, do rosé. E depois, essa é uma questão também interessante, né? Quando a gente estuda as cores, cores em geral, tá? Você tem o matiz, que é a cor. Então, a cor é a cor vermelha, por exemplo, tá? A cor vermelha. E depois, dependendo da quantidade de luz que você tem nessa cor, você vai ter a cor mais clara ou mais escura. E no vinho vai acontecer isso também. A tonalidade desse vinho, ele vai ser mais claro ou mais escuro. Então, vamos pegar, por exemplo, às vezes no tinto, às vezes a gente percebe isso a gente presta mais atenção, às vezes, no tinto. Que o tinto tem tintos muito escuros, né? E tem tintos mais claros. Então, é a tonalidade que muda. Né? Às vezes a cor é a mesma, é uma cor rubi, né? É uma cor assim, cereja, uma cor violeta, mas às vezes ela é mais escura ou mais clara. Agora, o que acontece com os rosés? Nos rosés, dependendo da maneira de elaboração desse rosé, você vai extrair mais ou menos cor da casca da uva tinta que participar ali do processo. E daí vão surgir várias tonalidades de rosés, muitas tonalidades de rosés, né? E essa decisão é uma decisão, na verdade, ali na produção, né? Uma decisão que vai ser tomada ali na produção, na quantidade de horas ou de dias que você vai macerar essa casca do tinto com aquele líquido para tirar essa cor. Então, vamos lá. Dentro do que é o rosé, a gente vai ter desde o rosé mesmo, então por isso que até eu brinco assim, será que o rosé só é rosé? Será que só existe rosé da cor rosé? Outro dia a gente estava degustando rosés e, na verdade, hoje em dia a gente está com uma tendência no mercado de ter mais ou menos os vinhos rosés na mesma tonalidade, clarinha. Eu acho que virou meio que uma moda, tá? É uma moda que surgiu agora de ter aquele vinho rosé bem clarinho. Mas uma aluna, Neuza, ela comprou um rosé outro dia numa tonalidade muito escura, que estava muito próxima do vinho tinto, inclusive. E ela até estava duvidando que era um vinho rosé. Ela falou, mas esse vinho não é rosé, esse vinho está com uma cor cereja intensa, está parecendo um tinto, né? Está com aromas mais assim parecidos com um tinto, está com uma intensidade maior. E ela estava meio duvidando que era rosé. Mas aí a gente estava brincando e falou, olha, mas olha na garrafa, está escrito que é rosé, porque ele é rosé.
Porque, na verdade, se você parar para pensar, se você fizer uma régua, você vai perceber que existem, dentro da tonalidade do vinho rosé, você vai ter rosés que se aproximam mais dos brancos, então são mais clarinhos, né? Então é quase um branco. Esse mesmo Mediterrâneo que eu degustei lá na feira, ele era tão clarinho, que era quase pálido, assim, quase aguadinho, quase não se via esse rosáceo, né? Era quase rosáceo. E você vai ter aqueles rosés que se aproximam mais dos brancos, em termos de cor, e você vai ter rosés que se aproximam mais dos tintos, em termos de cor, com mais potência, com mais escuros, de uma cor mais cereja, mais framboesa, né, mais avermelhado. Mas eles continuam sendo rosés, não chegam a ser um tinto, só que eles estão mais para o lado do tinto. O que isso significa na hora de harmonizar? Então, aí que vem a nossa questão. Quando você observa essa intensidade de cor, e você sabe que essa intensidade de cor vem justamente de uma extração dessa cor, né, e das substâncias que você tem na casca do tinto, se você tem mais intensidade, o vinho também vai ser mais intenso. Então, vai ser um rosé mais intenso, um rosé mais encorpado, né, um rosé mais estruturado. Eu brinco que é como um rosé quase tinto. E se você tem, por outro lado, esse rosé mais clarinho, que macerou algumas horas só com a casca, às vezes nem macerou totalmente com a casca, só extraiu um pouco, né, dessa tonalidade, deu esse blush, né, deu essa corzinha rosada, mas ele está muito mais para um branco, você vai ter um vinho mais leve, mais delicado, uma acidez mais subida, mas também muito mais frescor. Então, você vai ter um vinho muito mais puxado para o branco. O que isso significa? Na prática, significa que você vai poder harmonizar pratos mais leves, mais delicados. Se você fizer uma harmonização por semelhança, você vai fazer harmonizações aí mais leves, mais delicadas, com esse estilo de rosé clarinho. E você vai fazer harmonizações até mais corpulentas, harmonizações até de pratos mesmo, ou mesmo de carnes, né, com esse rosé mais encorpado. Aí você pode falar, mas Lilian, nunca vi esse rosé encorpado que você está me dizendo aí. E eu acredito, minha amiga, que você possa nunca ter visto esse rosé encorpado, porque realmente, como eu falei, né, a gente está tendo uma tendência de trazer para o mercado aqui, né, no Brasil, esses rosés mais clarinhos. Fica mais difícil a gente achar, mas sim, eles existem sim. Eu estudei na Espanha, né? Eu fiz para quem não me conhece, ou está me conhecendo agora, eu estudei o meu curso na Espanha, e na Espanha tem uma região de rosés, que é bem famosa, que é a região de Navarra, que fica no norte da Espanha. E essa região ela é muito famosa pelos vinhos rosés que eles têm lá, que são rosés muito estruturados, rosés de uma cor cereja bem intensa. São rosés que realmente são gastronômicos, né? E você come mesmo, acompanha a comida, pratos de verduras, pratos cozidos, não é só aquele vinhozinho de piscina, como a gente costuma falar, desses rosés mais clarinhos. Então, sim, eles existem, é que não chegam tantos aqui para a gente, né? Então, isso daí acaba dando uma desviada na nossa atenção, às vezes a gente imagina que não existam, né? Mas sim, eles existem, e é muito bom a gente saber disso, porque na hora de harmonizar isso nos ajuda a escolher. E na hora de escolher o vinho, vocês podem ir pelas cores dos vinhos ali para escolher o seu rosé. Então, a primeira dica é essa, justamente, se você pegar um vinho rosé muito clarinho, você já vai saber que ele vai ser um vinho mais leve, um vinho mais ácido, né? Um vinho mais delicado, é um vinho mais para aperitivos, é um vinho para se tomar geladinho, e sim, serve para a beira da piscina, e aí o que você come na beira da piscina, né? Então, acaba acontecendo isso mesmo. E se você quer um vinho mais para realmente comidas, aí você já pode escolher um rosé mais escuro. Lembrando que o vinho rosé é um vinho que eu comento sempre que é um vinho de meia estação, né? Ele é muito bom para as meias estações, né? Tanto para agora para a primavera, que é uma época muito deliciosa, né, para os rosés, quanto também para outono. Para outono, quando são aqueles rosés mais intensos, né? Que também servem aí para a nossa temporada de outono. Meninas que estão no Instagram, estou vendo que tem gente aqui no Instagram. Se vocês quiserem vir aqui para o YouTube, tá? Eu estou no YouTube, tem o link do YouTube, do meu YouTube aqui na bio.
que aí a gente está, eu estou olhando mais para cá porque eu estou aqui no YouTube, tá bom? Então, se vocês quiserem vir para cá, eu estou vendo as perguntas aqui no YouTube também. A Cléo disse que hoje ela não está degustando rosé, está com espumante brut, né? Tá ótimo, muito bom, ótimo. Ah lá, a Cléo já tinha ouvido falar do rosé Piscine, né? O rosé Piscine é assim, gente, tem uma marca de vinho rosé, né? Tem um rótulo que chama rosé Piscine. Ele remete à piscina. Foi um dos primeiros rótulos que vieram para o Brasil com essa tendência dos rosés franceses. Mas, na verdade, quando você fala em rosé piscine, lá na França, né, lá na região de Provence, eles falam tomar o vinho é tipo como se fosse a moda da piscina, né, a la piscine. Na verdade, é qualquer vinho rosé de Provence, né, que tem essas características aí de frescor e de delicadeza, que se toma na beira da piscina. Inclusive, na França, no verão, eles colocam até uma pedrinha de gelo na taça, tá? Para tomar esse vinho, que é o vinho lá da piscina, né? O vinho do verão. É o vinho do verão, é o vinho do verão europeu, tá? Bom, vamos lá agora. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa. Eu quero, na verdade, falar para vocês. A gente tem muitas cores, como eu falei, a gente tem muitas tonalidades desse vinho rosé. Então, se a gente pensar na cor rosa, e a gente pensar que ela pode ser desde um rosa bem clarinho até um rosa muito escuro, a gente vai ter aí uma gama de cores. Mas para nossa finalidade aqui, até para a gente poder se organizar, eu selecionei aqui 6 cores, tá? Anotem aí, 6 cores para a gente definir o nosso rosé, tá bom? Então, ó, a gente pode ter um rosé do mais clarinho, que a gente vai chamar de rosé pálido, tá? É um rosé pálido, aquele bem clarinho, bem quase branco, sabe? Aquela coisa que é só um pouquinho de tonalidade rosa. Então, esse vai ser o rosé pálido, tá? A gente vai ter um rosé salmão. Esse tem sido o mais comum que a gente tem visto, aquela cor mais assalmonada, né? Uma cor assim, meio cor de salmão mesmo, né? Meio cor de salmão. Então, é o rosé salmão. Mas a gente tem, indo com um pouquinho mais de intensidade, a gente vai ter um rosé alaranjado. E agora eu vou mostrar o meu vinho. O que vocês acham? Eu acredito que o meu é um rosé alaranjado. Vou botar um fundo branco aqui, ó. O que vocês acham? Às vezes a tela não ajuda muito, tá, gente? Aqui a luz do nosso computador. Mas o meu rosé, para mim, está um rosé alaranjado, tá? Vou botar ele na taça também. Esse foi o vinho que eu abri na quinta-feira, que nós vamos desmistificar também que o vinho não dura na geladeira, porque ele dura sim. Ele está aberto desde quinta e ele está aqui na minha taça ainda hoje, que é domingo. Tá? Então, ó, na minha taça acho que vai dar melhor para ver o nosso fundo aqui, ó. Ele não é alaranjado? Porque ó, o amarelo que está atrás de mim é bem amarelo, mas olha esse daqui, ó. Vou mostrar aqui para o pessoal que está aqui no Instagram. Então, essa é uma terceira cor que a gente tem, que é um rosé alaranjado, né? Olha lá, a Cléo já falou que dá, né? Que dá para ser alaranjado, dá para ver que é alaranjado aí, né? Só que depois, a gente também tem uma cor que é muito típica, que é um rosé, que o pessoal fala rosé casca de cebola. Casca de cebola. E aí, para a gente entender o que é um rosé casca de cebola, eu peguei e eu trouxe aqui 2 cebolas, né? Aqui, tem 2 cebolas. O que a cebola tem a ver com o vinho, gente? Olha, tem tudo a ver com o vinho, porque a casca de cebola, a casquinha da cebola define a cor do vinho rosé. Só que é o seguinte, a gente tem 2 tipos de cebola, olha como não dá para ser genérico. Percebe como não dá para ser genérico no vinho? Essa casca de cebola é uma casca de cebola um pouco mais alaranjada, né? Ela tem umas nuances aqui mais alaranjadas. Então, eu diria que este daqui está um pouco mais com a tendência do alaranjado. Então, casca de cebola com tendência para o alaranjado. Mas essa casca de cebola aqui, vamos até tirar uma casca aqui da cebola. Não estou dizendo a roxinha, tá? Mas essa mais clarinha aqui, ó, a pele de cebola, eles falam que é a cor da pele de cebola. Essa pele de cebola já está tendendo mais para um cerejinha, né? Não chega a ser aquele cereja intenso,
mas é mais um cereja, eu digo assim, mais rosáceo. Então, a gente já está começando a ficar num rosé mais rosa, né? Mais rosáceo. É uma cor casca de cebola. Tá? Então, quando a gente falar de casca de cebola, vamos definir também qual das cebolas a gente está falando, porque uma das cascas de cebola tem uma tendência mais para aquele nossa cor alaranjada. Mas essa casca de cebola ela é um intermediário entre a cor framboesa, porque depois a gente tem a cor pálida, salmão, alaranjada, casca de cebola, um framboesa, que aí já é bem rosinha mesmo, né? Um rosa mais intenso, né? Mais escuro, até chegar numa cor cereja. Essa cor cereja, que é quase tendendo para aquela cor rubi que a gente tem nos vinhos tintos. Tá? Então, não chega a ser um tinto, mas ela vai se aproximando de um tinto jovem. Tá? Não do tinto envelhecido também, tá, gente? Mas é daquele tinto jovem, daquele tinto leve. Então, essas 6 cores, elas vão poder nos ajudar aí, primeiro, a comprar o nosso rosé, segundo o estilo que a gente queira nele, né? E também a harmonizar o nosso rosé. Está fazendo sentido para vocês, gente? Ai, agora começou a chover aqui, talvez faça um barulho aí. Eu não sei se vocês estão me escutando direito, mas caiu um pé d'água aqui. Acabou de cair o mundo aqui. Ai, meu Deus. Mas está fazendo sentido para vocês? Roseni, boa noite, Roseni chegou aqui. Quem está por aqui no Instagram, se quiser vir aqui para o YouTube, estão super convidadas. Arlete, vocês já tinham ouvido falar dessas cores do rosé? Esse é o meu rosé. O meu rosé, eu vou apresentar para vocês o meu rosé. Falei que eu ia apresentar, né, o meu vinho rosé. Em Costas do Bairro. É um vinho rosé português, tá? É um vinho rosé português. Ele tem 12% de álcool. Ele é da região do Tejo. Como eu sei? Está escrito aqui. É só a gente saber ler rótulo, meninas. Só reler rótulo. Tejo, denominação de origem. Aí o que acontece? Ele é do Tejo 2020. Então, geralmente os rosés, a gente vai encontrar rosés mais jovens mesmo, são sempre vinhos jovens, frescos, para consumo imediato. Tá? Então, geralmente é isso. E esse vinho português, ele leva o quê? Uvas portuguesas. E as uvas portuguesas que ele leva aqui são 2, que também estão escritas aqui. Às vezes não vem escrita, tá, gente? Mas dessa vez veio aqui definida. É a Castelão e a Tinta Roriz. E eu tenho que lembrar para vocês, não sei se vocês sabem ou não, mas a Tinta Roriz chama Tinta Roriz em Portugal, mas na Espanha ela tem outro nome. Alguém saberia me dizer qual uva corresponde à Tinta Roriz de Portugal na Espanha? Eu estou fazendo muitas perguntas aqui hoje, hein? Enquanto eu vou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Se alguém souber qual é a uva espanhola que corresponde à Tinta Roriz, vocês me escrevam aqui, tá bom? Lá, mas ela já... Arlete, muitas novidades? Que bom, amiga, que bom, é isso mesmo. Qual a melhor percentagem alcoólica? A melhor, Roseni? Então, assim, não tem melhor nem pior, tá? O que existe é que, dependendo do tipo de vinho e dependendo da região produtora, você vai ter mais ou menos álcool, tá? Que acontece? O álcool, só assim, fazendo uma vírgula aqui, tá? Uma parte. O álcool, o que acontece? O teor alcoólico vai vir da uva que tem açúcar. O álcool vem do processo da fermentação, do açúcar que se transforma em álcool. Se aquela uva é de uma região mais fria, ela amadureceu, né? Ela amadureceu, mas com menos açúcar, a tendência é que ela tenha menos percentual alcoólico. Se ela vem de uma região mais quente, ela provavelmente vai chegar a percentuais alcoólicos maiores. Tá? O que eu quero dizer maiores? Num tinto, por exemplo, 14%, 15% de álcool. Né? Pode ser conseguido aí por conta dessa madureza aí da uva. Mas, geralmente, vinhos brancos, vinhos rosés, eles vão ter menos percentual alcoólico. Tá? Eles vão realmente ter menos percentual alcoólico do que os vinhos tintos. Mas tudo vai depender muito da região produtora e também do estilo de vinho. Tá? Então, os vinhos rosés, 12% para o vinho rosé, está bem. Tá bom, 12, 12,5%. Tá? Os vinhos brancos, dependendo das regiões, ele vai estar entre 10%,
né? 11, 12 também, existem vinhos brancos com mais percentual. Mas não tem melhor ou pior. Tem sim a sensação de álcool, que às vezes isso sim é ruim, né? Quando você tem uma sensação de ardência, né, alcoólica no vinho. Mas com relação a melhor ou pior, não vai ter, vai depender sempre muito do tipo de vinho. A Lé, Cleo, tá gostando da aula? É isso mesmo. Geralmente a gente vai pensar na cor da casca de cebola mais clarinha, tá? E realmente essa casca de cebola, ela geralmente tem uma cor mais tendendo ao laranjado, é mais comum mesmo. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem outras cebolas também, né? Tem outras cascas aí de cebola. Ai, gente, caiu aqui, socorro. Ah lá, a Kátia de Goiânia, Tinta Roriz na Espanha, Tempranillo. Muito bem, Kátia, isso aí, é Tempranillo aqui. Então, esse vinho é de Tinta Roriz ou Tempranillo, né? Com Castelão. Beleza? E aí, ó, se a gente observar essa cor, né, a gente já pode observar o quê? Pela própria cor, e eu volto aqui com a minha assim, ele é um vinho rosé, brilhante, né? Tá brilhante, tá límpido, brilhante, e a própria cor dele me demonstra que ele tem uma certa densidade, né? Uma certa densidade em relação a outros rosés. Deixa eu deixar aqui. Né? Porque, por exemplo, quando eu comentei aquele rosé que eu degustei lá na feira, era muito clarinho, era muito aguadinho, né? Ele nem deixava transparecer um certo corpo. Este daqui, para mim, já me traz um pouco a ideia de que ele não vai ser tão levezinho, ele vai ter uma certa estrutura, um certo corpo. Isso a gente só vai sentir na boca, mas pelo visual, eu já começo a perceber, né? E pela cor dele, eu já começo a perceber uma certa intensidade média aqui. Então, olha só que interessante. Agora, vamos ver no nariz, né, o que ele traz aí de aromas, porque isso também é muito interessante a gente perceber esses aromas que também vão ajudar a gente na harmonização. Ele ainda conserva aromas. Lembra que eu abri esse vinho quinta-feira, tá, gente? Então, o que acontece? Quando a gente abre um vinho e depois a gente continua degustando, ele não estraga. Só que ele perde os aromas iniciais. Tá? Também não é mágica isso, né? Então, realmente, ele perde alguns aromas, mas ele ainda conserva alguns aromas de frutas bem delicadas, frutas vermelhas bem delicadas. A gente dá uma agitadinha aqui na taça para dar uma abridinha, né? Romper aqui umas moléculas e a gente poder ver se sobe um pouco mais. A intensidade dele é média-baixa, tá? De aroma. Aí já começa a aparecer mais aromas, principalmente um certo herbáceo. Desculpa, Kátia, pensei que você era de Goiânia. Ai, Goiânia. É que eu estou aqui lendo e falando, desculpa, de Fortaleza. Gente, o Nordeste está aqui, olha só, tem Arlete, que é de Rio Grande do Norte, você é de Fortaleza. Vão colocando para mim de onde vocês são, é legal. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui, perdi a concentração. Então, aí, o que acontece? Quando a gente agita a taça, né, e começa a liberar aromas, para mim já vem um pouco de mistura de um certo herbáceo, mas não é um herbáceo de ervas secas, tá? Na verdade, é como se fosse grama, como se fosse uma erva ou folhas verdes, realmente. E ainda conserva, tá? Ainda conserva esses aromas, sim. Bem delicado e lembra um pouquinho de bala de goma. Sabe aquelas balinhas de goma, aquelas cerejinhas, balinha de goma? Ai, não sei como é que é. Não sei se é. É tipo aquelas balinhas que têm um pouquinho de acidez, né? Elas têm acidez, mas elas são bem delicadinhas. Balinha de goma de cereja, de framboesa. Bom, e na boca, né? Vamos lá. Eu falei um pouco do corpo. Será que que ele realmente tem uma certa estrutura para a gente poder ver com que prato vai? Eu já estou arriscando aqui pratos realmente com certo peso, tá? Mas vamos dar uma olhadinha. Hum, ele tem um corpo médio também,
A entrada de boca dele é uma entrada neutra, tem acidez subida, tá? Ele tem muito mais acidez, ele não vai ter taninos presentes aqui, nem muito presentes, deixa só um pouquinho de secura, mas realmente o caráter dele é muito mais para acidez, né? Para ter essa coisa mais da acidez de um vinho rosé que traz um frescor em boca. O que é interessante é o final de boca dele. Ele deixa esse saborzinho de frutas também na boca, tá? Então ele traz também essa fruta presente na boca, a acidez, e no final ele não apresenta amargor, que é o interessante também, né? Ele não é muito persistente, mas ele termina assim com um final de boca que, na verdade, já começa a pedir um pouquinho de algum prato, de alguma coisa. Então, isso é interessante, porque tem vinhos, meninas, que a gente vai conseguir tomar os vinhos sozinho e não pede nada. Eu sempre recomendo que sempre comam com vinho, tá? Mesmo que ele não peça comida, é sempre muito bom comer com vinho. E eu, assim, altamente recomendo que sempre a gente acompanhe com qualquer coisa, mesmo que seja com biscoito, uma bolacha, qualquer coisa, um pedacinho de pão, porque isso faz bem também para nossa própria para o nosso próprio processo, né, de degustação do vinho, tá? Mas esse vinho, ele já me parece o quê? Que ele já pede alguma coisa de comida, ainda fica faltando alguma coisa, né? Sabe quando está pedindo um complemento? E o nosso complemento é justamente alguma coisa, né? Alguma comidinha aqui para harmonizar. Alguém está com vinho rosé por aí também? Alguém tem vinho rosé aí? Vocês estão sem vinho? A Cléo tá com vinho espumante, que ela já me contou, né? Ah, tem mais? Mais alguém está com vinho? Não. Hoje ninguém está com vinho. Pessoal do Instagram, continuo convidando vocês se quiserem vir aqui para o YouTube, tá bom? Eu estou olhando mais para cá porque eu estou no YouTube. Bom, agora, se a gente fosse, então, pensar numa harmonização para esse vinho, concretamente, né? Para esse estilo de vinho, concretamente, o que a gente poderia pensar? Né? Vamos pensar juntas aqui uma harmonização. Como eu comentei, ele é um vinho que tem um certo frescor, né? Ele tem esse peso de fruta, tem essa fruta e tem essa acidez que é bem agradável, não é agressiva, tá? Quando eu falo em acidez, entenda que a acidez é muito positiva no vinho e que essa acidez, quando ela está bem equilibrada, ela é muito agradável e ela é muito benéfica aqui para a nossa harmonização, tá? Eu diria o seguinte, para quem gosta, né, e para quem está próximo do mar, que eu vejo que as meninas estão aí mais próximas, com certeza com frutos do mar esse vinho ficaria muito agradável, né? Com certeza com camarão. E olha, por que eu falei, será que é possível harmonizar a cor? Vamos pensar o seguinte, essa cor, que é meio alaranjada, ela tem cor do quê? Né? Que prato é meio alaranjado, né? Que quando você cozinha, o camarão, né? Ele fica meio rosáceo, ele fica meio alaranjado, ele fica meio rosinha. Né? Então, assim, será que pela cor eu consigo harmonizar esse vinho? Eu acho que com camarão. E eu não colocaria molho rosé nem nada disso, não. Eu colocaria realmente camarão cozido, o mais, assim, mais simples possível. Eu não colocaria muitos condimentos, tá? Assim, sim, ele frito também. A fritura seria interessante por causa da acidez desse vinho, né? Então, poderia ser um camarão frito. Porque tem outro detalhe, né, meninas? Quando a gente fala também em harmonização, a gente sempre vai ter que lembrar o seguinte: não é só o alimento, mas é o alimento e como ele está elaborado. Assim como no vinho, não adianta a gente pensar só na uva. Não dá para pensar só na uva, tem que pensar na uva e como ela foi elaborada. Por exemplo, aqui eu estou com uvas tintas, castelão e tempranilho, tinta roriz. Então, mas como que foi elaborado? Foi elaborado com essas uvas com vinho rosé, não um vinho tinto, que seria o normal dessas uvas, o vinho tinto, mas não foi o vinho tinto, foi o vinho rosé. Então, como foi elaborado? Eu apostaria realmente por um camarãozinho, né? Um camarãozinho, pode ser na beira da piscina também, sem nada contra, mas na beira do mar também fica muito bom. E lembrando
que esse camarão não precisaria só ser o camarão também, né? Tem caranguejo, tem vários frutos do mar aí que poderiam ir muito bem, até combinando com essa tonalidade de vinho. Se não fosse o camarão puro, poderia ser uma salada de camarão? Poderia ser um, como eu posso dizer assim, é que eu ia falar em espanhol, mas não é espanhol. Tipo, não é bem omelete, mas um camarão mexido com ovos, poderia ser alguma coisa assim. Quer dizer, pode ser vários tipos, né, de camarão para ir com esse vinho. Isso seria uma das opções. Vocês têm alguma sugestão por aí? O que vocês acham? Quero ver a opinião de vocês também. Eu, para esses rosés também, uma outra coisa que eu gosto muito, né, de harmonizar os rosés, são com pratos mais frescos, né? Então, por exemplo, salada, né? Saladas. E uma salada que pudesse ter, por exemplo, o queijo junto com a salada, mas um queijo que pudesse ser meio quente, né? Pudesse ser uma salada meio mista de quente com fria, ou que trouxesse nozes, ou que trouxesse coisas diferentes. Porque eu acho que assim, o rosé também, ele pede para a gente pratos mais leves, mais delicados, né? Mas também que tem alguma alegria nesse prato, né? Que tem alguma coisa diferente. Então, assim, uma salada com nozes, com frutos secos, com queijo, com frutas, né? Uma salada com frutas. Nunca colocando vinagre, né? Mas sim colocando um bom azeite de oliva para dar também um pouquinho de gordurinha aí nessa salada. E aí essa acidez vai realmente aí ganhando força com essa mescla, né, de elementos no prato. Alguém se arrisca em alguma harmonização aí para o meu rosé? O que vocês me sugerem? Hum. Ele deixa realmente uma sensação de fruta, de cereja. Essa acidez lembra a acidez dessas frutinhas, principalmente sabe de qual também? Da amora. Não da amora escura, da amora mais clarinha, mas da framboesa mesmo. Cleo, ai, que chique, Cleo, ostras gratinadas, muito bem, amei, sim, muito chique, Cleo, muito chique essas ostras gratinadas, com certeza, porque olha que interessante, quando você faz, né, o prato gratinado, você vai trazer também um pouco aí de gordurinha para esse prato, né, e uma cremosidade. E a cremosidade, meninas, combina muito bem com a acidez. Se vocês quiserem realmente harmonizar uma cremosidade, né, vocês usem a acidez a seu favor. E aí vocês vão sempre estar muito bem servidas aí. Gente, mas e uma harmonização herege? Ninguém se arrisca? Aqui, na verdade, deixa eu até contar para vocês aqui um segredo. Na verdade, aqui na Castalha, nas Mulheres do Vinho, nosso grupo, né, a nossa comunidade de mulheres que degustam, que harmonizam juntas aí, a gente gosta mesmo de fazer harmonização herege, tá? O que a gente gosta mesmo é de conhecer as regras para quebrar as regras. E aí, eu diria, ninguém vai arriscar uma harmonização herege aqui para esse rosé? Hum, 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 hum. O conceito de harmonização herege, né? Eu sei que tem gente que não conhece também, eu estou aqui falando, mas deixa eu definir isso daqui também. É o seguinte: a gente tem sim na harmonização, a gente tem escolas de harmonização e a gente tem regras de harmonização, tá? Mas o que acontece? A ideia é que você crie uma sua própria harmonização, né? A ideia é você aprende tudo isso, você aprende as escolas. Se você é uma mulher que gosta de estudar vinhos, né? Gosta de estudar primeiro e gosta de estudar vinhos, né? Claro. A gente estuda sim, mas a gente estuda para aprender e para conhecer os princípios básicos para a gente poder criar a nossa própria harmonização. A harmonização que a gente gosta, que a gente quer fazer, do nosso jeito autoral, do nosso jeito feminino. E é isso que eu vou comentar com vocês, né? Daqui para frente, até chegar a nossa jornada Mulheres Harmonizando Vinhos. E é lá na jornada que eu vou mostrar para vocês como é possível vocês harmonizarem qualquer tipo de vinho com total confiança, trazendo esse prazer, né, para suas harmonizações, criando as suas próprias harmonizações. Porque essa que é o jogo, né? Isso é que é o gostoso, né? Você realmente
criar suas próprias harmonizações, respeitando o seu gosto pessoal, seu gosto feminino, mas desenvolvendo também o seu gosto. Né? Porque muitas vezes eu escuto o pessoal falando, mas o meu gosto, eu gosto assim, eu gosto assim. Sim, mas se você conhecer mais coisas, você desenvolve seu gosto pessoal. Muitas vezes você fica estagnada no gosto que você está acostumada. A gente, né, o ser humano, meninas, né, a gente é um ser de hábitos. A gente facilmente se acostuma e se acomoda com certas coisas. Então, a gente sempre tem que estar procurando coisas novas para a gente poder evoluir. Tá? E essa é a minha provocação aí para todas vocês. E essa vai ser a minha grande provocação na nossa semana Mulheres Harmonizando Vinhos, tá? Deixa eu ver, o que a Cléo escreveu? Uma salada de alface com manga. Uma salada de alface com manga seria uma harmonização tropical bem gostosa, hein? Eu acho que sim, iria bem, sim. Iria bem. O abacate, Cléo, sinceramente, assim, eu acho que o abacate, dependendo da quantidade de abacate na salada, você quer dizer, né? Eu acho que o abacate traria um pouco dessa questão da gordurinha, mas eu diria, o abacate se fosse na salada, se fosse um guacamole, eu não sei se aí, porque quando você faz o guacamole, você usa muito também a da pimenta. Então, não sei se a pimenta ficaria uma coisa interessante aí com esse rosé, não, tá? Mas se for abacate fatiado na salada, aí sim, acho que sim. E aí fica uma harmonização bem herege, aí sim, gostei. Gostei. Se não for o guacamole, mais por conta da pimenta também ali, né? Mas na salada eu acho que cairia bem. Eu digo por causa desse, tá? Porque tem sim rosés que vão harmonizar com a questão de pimenta. Mas geralmente os brancos, para pimenta, geralmente os brancos aromáticos é que vão melhores, né? Deixa eu ver. Eu acho aqui, no caso, eu faria uma harmonização de domingo. Eu faria com esse daqui uma harmonização herege de domingo, que seria uma harmonização com pipoca, mas com pipoca. Eu vou fazer um negócio meio diferente, tá, gente? É pipoca com molho de tomate. Mas peraí, calma, Lívia. Molho de tomate? Não, mas não é o molho de tomate do saquinho, não. Não é bem molho de tomate. Deixa eu explicar. Isso eu me lembrei agora por conta das minhas férias na casa da minha avó, né? Quando a gente era pequena, que eu ia para a casa da minha avó, ficava um mês, né, lá na roça, né? E aí, claro que a gente fazia, né, cada dia inventava uma moda. E tinha um negócio que a gente fazia lá que era muito legal, que era o seguinte: pegava tomate, cozinhava o tomate, aí passava ele na peneira, só o tomate puro, passava na peneira, né? E depois passava ele na frigideira. Passava ele um pouquinho na frigideira, assim, com um pouquinho de azeite, tá? Isso virava um caldinho de tomate, que a gente falava que era molho de tomate, tá? Não era um molho, mas era um tomate ali. E aí a gente fazia pipoca. Aí a gente fazia pipoca e jogava esse molhinho por cima da pipoca. Assim, a pipoca dava uma murchadinha, não era todo o molho, respingava, tá? Então dava uma molhadinha. Como o tomate tem uma acidez e o tomate tem um certo ponto aí também. Lembra que eu falei que esse vinho lembra um pouquinho alguma coisa de erva, alguma coisa herbácea, alguma coisa de folhas, assim? Ele me lembra justamente folhas e coisas que se remetem, assim, àquela questão do tomate. Então, eu faria pipoca e faria esse molhinho de tomate caseiro aí para colocar na pipoca. O que vocês acham? Herege o suficiente? E claro, queria assistir um cineminha, né? Assistir um filminho no Netflix, obviamente. Tomando vinho e comendo pipoca. Menina, seguinte. Ah, Nelly entrou aqui. Oi, Nelly, você está chegando por aqui? Quem mais está por aqui? Márcia, estou vendo quem está no Instagram agora. Mônica, Vera. Meninas, vocês que estão no Instagram, vocês estão perdendo o YouTube, porque nós estamos tudo aqui no YouTube agora. Mas tudo bem. Na verdade, eu já vou terminando, tá? Nossa, a gente já conversou bastante. Eu vou terminando aqui com alguns recadinhos, tá bom? Em primeiro lugar, quero agradecer, né, vocês estarem aqui comigo nessa noite chuvosa de domingo aqui, para a gente poder conversar um pouco de vinhos, falar um pouco de vinhos, e a gente poder aprender um pouco juntas aí de vinhos. Espero que vocês tenham gostado aí desse rosé português, né?
E espero também que a gente possa estar se vendo aí durante toda essa semana, até chegar no dia da nossa jornada Mulheres Harmonizando Vinhos, que vai começar dia 16, tá? Esta semana eu vou estar liberando para vocês várias aulas aí durante a semana. E são aulas, algumas que eu já gravei, tá? Algumas aulas gravadas, e outras aulas eu vou estar avisando lá no grupo da jornada. Então, fiquem atentas lá no grupo da jornada, eu vou também estar mandando pelo e-mail de vocês. Mas o e-mail, gente, às vezes não cai, às vezes chega, não chega, demora para chegar. O e-mail às vezes dá um passeio, vai para outro lugar, até voltar, não sei. Não sei o que acontece com o e-mail. Só sei dizer que e-mail às vezes chega, às vezes não chega. Eu mando, tudo bem. Tem gente que recebe, tem gente que não recebe. Agora, lá no grupo do WhatsApp, todo mundo recebe. Então, para entrar no grupo do WhatsApp, é só fazer a inscrição na jornada, e aí, de lá, você já recebe um link para o grupo do WhatsApp, beleza? Então, quero dizer que foi muito legal, né? Foi adorável estar aqui com vocês essa noite. Obrigada pela presença de gente tão lindas, vocês maravilhosas aí do norte, do sul do Brasil, ai meu Deus, de tudo quanto é lugar. E assim, vamos nos preparar, vamos fazer uma jornada legal, vamos sair fazer uma super jornada das Mulheres Harmonizando Vinhos. Espero ter ajudado vocês aqui hoje. E vou ficando por aqui, né? Até a gente se encontrar aí na nossa próxima aula. Bons vinhos para vocês, meninas. Até a próxima.